Fala pessoal, espero que esteja todo mundo bem. Vamos começar aqui então a nossa 10ª aula do curso de Introdução à Astronomia. E hoje a gente vai começar a falar sobre um assunto novo, a gente vai começar a falar sobre estrelas. Vocês vão ver que esse é um assunto que vai se estender por algumas aulas, é um assunto que a gente vai entrar em mais detalhes ao longo desse curso, porque realmente existe muitas questões para a gente abordar sobre estrelas. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre as características das estrelas, classificação espectral e o diagrama HR. Essas características, eu vou comentar algumas delas, a distância das estrelas, o movimento e o tamanho delas. O movimento aqui é o movimento delas na galáxia. Comentar também a composição química das estrelas e algumas propriedades também, como a temperatura e as cores das estrelas. Classificação espectral. Vou mostrar para vocês que existem duas formas de classificar as estrelas. Uma delas já não é a mais utilizada hoje, que a primeira classificação foi feita baseada nas linhas de absorção que a gente observa nas estrelas. E essa classificação acabou evoluindo para uma classificação baseada na temperatura das estrelas, que é a classificação que a gente usa até hoje. E vou falar também sobre o diagrama HR, que é um dos gráficos mais importantes da astronomia. Vocês vão ver o tanto de informação que a gente consegue tirar desse gráfico. Na verdade, na aula de hoje eu vou falar só como ele é construído e vou apontar para algumas características desse gráfico, mas ele vai aparecer ao longo de todas as aulas que a gente estiver falando sobre estrelas. Então, vou falar da construção desse gráfico, vou falar para vocês o que é a sequência principal, que é uma distribuição, uma região onde as estrelas se distribuem nesse gráfico. Vou falar das outras classes de luminosidade, a gente vai falar o que são as estrelas gigantes, estrelas supergigantes, as anãs brancas, tudo isso são classes de luminosidade que aparecem no diagrama HR. E a gente vai falar da relação entre o tamanho das estrelas e a posição delas no diagrama HR, que é isso, na verdade, que determina o que a gente chama de estrela anã, o que a gente chama de estrela gigante, supergigante. E além disso, só para comentar aqui, como eu disse, esse assunto ele vai se estender ao longo de algumas aulas. Então são 5 aulas para a gente cobrir todo o conteúdo das estrelas. Isso aqui que eu falei é o que a gente vai comentar na aula de hoje. E aí, na próxima aula a gente vai falar de sistemas múltiplos, estrelas binárias, métodos que a gente usa para determinar a massa das estrelas, que está relacionado com a órbita das estrelas binárias. Depois a gente vai falar de formação estelar. A gente já falou um pouquinho sobre isso na aula sobre exoplanetas, quando a gente estava falando da formação dos exoplanetas. Mostrei para vocês que os dois processos eles ocorrem mais ou menos ao mesmo tempo. Mas no caso lá a gente estava interessado na formação dos planetas através do disco protoplanetário. Agora a gente vai focar na formação das estrelas mesmo. Na aula seguinte a gente vai falar de evolução estelar, quais são as etapas evolutivas que uma estrela passa ao longo da vida dela. Inclusive vamos falar do Sol, O Sol está na etapa que ele passa mais tempo da vida dele, que é a fase da sequência principal. E a gente vai falar das etapas subsequentes que ele vai passar. E também a gente vai falar como é o fim da vida das estrelas, qual é a última etapa que elas passam. Mostrar para vocês que isso, inclusive, é o que forma os buracos negros, mas nem toda estrela forma um buraco negro. Depende da massa da estrela, a gente vai ver isso com detalhes quando chegar na aula 13. E na última aula sobre estrelas, a gente vai falar de alguns assuntos que ficaram faltando, que não foram incluídos nas outras aulas, como, por exemplo, as estrelas variáveis, que são muito importantes na determinação das distâncias, e já faz uma ponte com o próximo assunto que a gente vai falar da nossa galáxia e de outras galáxias, e aí essas estrelas elas são fundamentais para determinar distâncias até outras galáxias. Nós vamos falar também dos aglomerados, a gente já vai ter falado um pouco disso quando a gente falar de formação estelar, mas aqui a gente vai estar falando em mais detalhes das propriedades de um aglomerado. A gente também vai falar da supernova tipo 1A, que também está relacionado com evolução, que é o fim da vida, é um tipo de fim da vida das estrelas, mas também está relacionada com sistemas múltiplos. E aí vai ficar para a última aula. Certo? Então, começando a aula de hoje, a gente vai falar sobre as características das estrelas. E aqui primeiro, só para
para dar um panorama geral para vocês da quantidade de estrelas que existe na nossa galáxia. Só na nossa galáxia a gente estima que existam entre 100 e 400 bilhões de estrelas. E a gente também estima que existem bilhões de galáxias no universo. Então, se a gente for pensar na quantidade de estrelas que existe no universo, né, isso aqui é só na nossa galáxia, pensando no universo como um todo, a gente sabe que existem muito mais estrelas, ordens de grandeza a mais de estrelas, do que existem de grãos de areia na Terra. E seria muito chato se todas essas estrelas fossem iguais. Felizmente não são, tem bastante trabalho para os astrônomos, porque essas estrelas elas são muito diferentes entre si, elas podem ter várias características diferentes. A característica mais evidente que a gente pode usar para diferenciar as estrelas é o brilho delas, né? Algumas estrelas são mais brilhantes do que as outras, mas aí nesse caso estão duas propriedades envolvidas, que é a luminosidade, que é a quantidade de energia que a estrela emite, e a distância que ela está. Uma estrela pode parecer mais brilhante por estar mais perto, ou ela pode parecer mais brilhante por emitir mais energia. Uma outra propriedade que a gente também consegue identificar facilmente é a cor. A gente consegue ver que algumas estrelas são mais avermelhadas, algumas estrelas são mais brancas, outras estrelas são mais azuladas. Isso também está relacionado com as propriedades da estrela. E uma outra propriedade também é o tamanho das estrelas. Na aula de hoje a gente vai ver como a gente determina o tamanho das estrelas. As massas podem ser diferentes também. Tem estrelas que têm centenas de vezes a massa do Sol, tem estrelas que têm só uma pequena fração da massa do Sol. As temperaturas, a gente já comentou um pouco sobre temperatura de estrela quando a gente estava falando de corpos negros. A gente vai ver aqui 3 métodos diferentes de como determinar a temperatura das estrelas. E também elas variam com relação à composição química. A gente também já falou disso quando a gente estava falando das linhas de absorção. Então, pela profundidade das linhas de absorção, a gente consegue determinar a composição química das estrelas. E só para completar nessa questão que eu estou dando um panorama aqui, existem, né, essas centenas de bilhões de estrelas na nossa galáxia, mas da Terra a olho nu a gente só consegue ver 5.000 estrelas, porque a gente só consegue ver as estrelas que têm magnitude até 6. Então, a distribuição dessas estrelas no céu é mais ou menos isso daqui. Isso aqui é um catálogo das estrelas mais brilhantes. Na verdade, isso aqui vai até magnitude 7, então tem um pouco mais, tem mais de 4.000 estrelas a mais. Mas essas são as estrelas que a gente consegue ver a olho nu. Então, para estudar tudo isso, para estudar essas estrelas na galáxia, aí a gente precisa dos instrumentos, dos telescópios, que foi o que a gente falou na aula passada. E para terminar esse panorama, né, para dar uma noção do quanto a gente estuda dessas estrelas, o maior levantamento astronômico já feito vai observar, né, porque ele ainda está em operação, vai observar cerca de 1 bilhão de estrelas da nossa galáxia. Já é uma quantidade enorme, mas ainda assim a gente só tem uma pequena ideia, mas com estatística dá para a gente concluir praticamente tudo que a gente precisa a respeito da nossa galáxia, só observando esse 1 bilhão de estrelas, que na verdade é uma pequena fração das estrelas da nossa galáxia. Tá, e falando das estrelas mais brilhantes, né, aqui está a tabela das estrelas mais brilhantes vistas da Terra, e é mais brilhante em termos de magnitude aparente. Então, são as estrelas, quando a gente olha para o céu, as mais brilhantes. Então, aqui a gente tem a distância entre essa estrela e a Terra, em anos-luz, a magnitude aparente dessa estrela, o quão brilhante ela parece ser da Terra, e aqui a luminosidade da estrela em termos de luminosidade do Sol, né, comparando com a luminosidade do Sol. Isso aqui é a quantidade de energia que a estrela emite. Então, para a estrela ter um brilho alto, um brilho aparente alto quando visto da Terra, ou ela tem que estar muito próxima, ou ela tem que ter uma luminosidade muito alta, ou os dois, né, de preferência. Só que no caso aqui, se vocês forem ver, entre essas estrelas mais brilhantes, a maioria está relativamente distante do Sol, e as mais distantes aqui, se a gente for olhar, tem estrelas que estão a 300 anos-luz, estrela que está a 860 anos-luz do Sol. Significa que a luz dessa estrela demora 860 anos para chegar
até aqui. Coisa importante de comentar aqui, né? A estrela com maior brilho aparente quando vista da Terra é o Sol, né? Justamente porque ele é uma estrela, como as demais, as estrelas já são muito diferentes entre si, mas o Sol não é uma estrela especial, diferentona de todas as outras. Existem várias estrelas que são parecidas com o Sol. Ele é só mais uma entre as centenas de bilhões de estrelas na nossa galáxia. E quando a gente está falando de magnitude, né, as mais brilhantes, é sempre importante lembrar que a escala de magnitudes ela é invertida. Então, quanto maior é o brilho aparente, menor é a magnitude. E vocês vão se lembrar também que uma diferença de 5 magnitudes corresponde a uma diferença de 100 vezes o brilho. Então, quando a gente olha aqui para o Sol, ele tem pelo menos 25 magnitudes a menos que a estrela Sirius. Então, ele é 100 elevado a 5 vezes mais brilhante do que a estrela Sirius. É por isso que quando o Sol está no céu, a gente não vê nenhuma outra estrela. É tão brilhante esse brilho dele, se distribui na atmosfera da Terra e ofusca todas as outras estrelas, porque ele é realmente muito mais brilhante do que todas as outras estrelas quando visto da Terra. Quando a gente compara a quantidade de energia que o Sol emite com as outras estrelas, a gente vê aqui que a maior parte, né, na verdade todas as estrelas mais brilhantes, elas emitem mais energia do que o Sol. Algumas delas muito mais energia, né? O caso de Rigel, por exemplo, como ele está a 860 anos-luz de distância da Terra, para essa estrela fazer parte da lista de estrelas com maior brilho aparente, só mesmo essa estrela tendo uma luminosidade muito alta, né? No caso aqui é 40 mil vezes a luminosidade do Sol, porque isso compensa o fato dessa estrela estar muito longe. Então, se a estrela está muito longe, o brilho dela vai ser pequeno, mas se ela emite muito mais energia, o brilho dela é maior. Então, essas coisas acabam se compensando. E aí, quando a gente olha aqui, justamente, as estrelas mais brilhantes vistas da Terra são todas estrelas que têm luminosidade maior do que a luminosidade do Sol, ou seja, emitem mais energia por segundo do que o Sol. Mas quando a gente olha as estrelas mais próximas, é interessante que acontece o contrário. Essa aqui é a lista das estrelas mais próximas da Terra. E o Sol, né, a estrela mais próxima. A segunda estrela mais próxima, ou a estrela mais próxima do céu noturno, que é a Alpha Centauri C, sequer pode ser vista a olho nu, porque ela tem uma magnitude aparente de 11,1 e o limite de magnitude para a gente conseguir ver a estrela a olho nu é 6. Então a gente não conseguiria observar, a gente não consegue ver essa estrela e ela tem uma luminosidade muito, muito, muito menor do que a luminosidade do Sol. Só uma pequena fração, ela emite só uma minúscula fração da quantidade de energia que o Sol emite por segundo. Isso é o que acontece para a maior parte das estrelas próximas. E com isso aqui, né, dá para a gente concluir, né, o Sol não está numa posição privilegiada do universo. Na verdade, é realmente o que acontece. A maior parte das estrelas tem luminosidade muito mais baixa do que o Sol. Não significa que o Sol seja uma estrela especial. Existem milhões de estrelas que têm luminosidade igual a do Sol e existem milhões de estrelas que têm luminosidade maior do que a do Sol. Mas a maior parte das estrelas do universo tem luminosidade muito menor. Interessante aqui que Sirius entra nas duas listas, porque é uma estrela que tem uma luminosidade muito alta e é uma estrela que está muito próxima. Não só ele entra nas duas listas, ele é a estrela mais brilhante além do Sol, justamente por conta disso. Está próximo, está na lista das estrelas mais próximas do Sol e tem uma luminosidade bem alta com relação ao Sol. E no caso aqui, né, tem Sirius A e Sirius B porque é um sistema binário. São duas estrelas, a gente vai ver isso com mais detalhe na outra aula. Certo, então era basicamente isso que eu queria comentar aqui. Vamos falar então sobre outras características das estrelas. Falando primeiro da distância das estrelas, a gente já falou sobre isso, é um método de paralaxe. É a forma que a gente tem para medir a distância da estrela a partir de um movimento aparente que ela tem na esfera celeste,
que na verdade é causado pelo movimento da Terra em torno do Sol e não por um movimento dessa estrela. O que acontece basicamente a gente está aqui na Terra, a gente observa uma estrela próxima e a gente vai ver ela com relação à posição das estrelas mais distantes, as estrelas de fundo. Então, quando a gente olhar essa estrela num determinado mês do ano, né, a gente vai ver essa estrela aqui representada nessa posição com relação às demais estrelas na esfera celeste. Quando a Terra se deslocar, né, o ideal é esperar 6 meses, a Terra vai estar lá do outro lado, né, da órbita dela em torno do Sol, e quando a gente olha para essa estrela, as estrelas que vão aparecer próximas dela na esfera celeste vão mudar, justamente porque a gente está vendo essa estrela a partir de uma posição diferente. Então, quando a gente observar essa estrela na esfera celeste de novo, ela vai estar numa posição diferente da posição que a gente observou 6 meses antes. Ela vai ter se deslocado essa quantidade aqui. Essa distância, né, esse deslocamento aparente, ele pode ser medido e ele está relacionado com esse ângulo aqui que a gente chama de paralaxe. Na verdade, esse ângulo aqui é metade desse deslocamento aparente ao longo de 6 meses. E a paralaxe está relacionada com a distância da estrela a partir de uma relação trigonométrica bem simples. Como isso daqui é um triângulo reto, a tangente da paralaxe é a distância entre a Terra e o Sol sobre a distância entre o Sol e a estrela. E a gente coloca essa distância entre a Terra e o Sol como uma unidade astronômica, a definição da unidade astronômica, e medindo a paralaxe em segundos de arco, a gente obtém um valor para a distância que é dado numa unidade que a gente chama de parsec. E aí, conhecendo a distância entre a Terra e o Sol em quilômetros, por exemplo, a gente consegue transformar de parsec para quilômetro. Mas, no geral, a gente faz as medidas mesmo em parsec. E a gente pode transformar também para ano-luz, por exemplo. E o que é importante aqui quanto mais próxima a estrela tiver, maior é esse deslocamento aparente. Essa animação aqui mostra isso, mas eu não estou conseguindo dar play agora. Depois vocês olham quando vocês estiverem vendo a aula. Vou tentar arrumar. Mas o que acontece quando a estrela está mais próxima, a gente vai estar olhando ela aqui, esse ângulo, né, essa posição dela com relação às estrelas distantes, vai ter uma variação maior quando a gente olhar 6 meses depois. Se essa estrela estiver mais distante, essa variação ela fica pequenininha quando a gente olha 6 meses antes, 6 meses depois. Então, quanto mais próxima a estrela, maior é o ângulo da paralaxe, mais fácil é a gente medir a distância da estrela. O ponto a gente consegue medir a distância de várias estrelas usando esse método. Está restrito para as estrelas mais próximas, porque se elas estiverem muito distantes, esse ângulo fica cada vez mais pequeno, e chega um ponto que a gente não tem mais precisão para medir essa variação, mas a gente consegue determinar a distância para a maior parte. Para a maior parte das estrelas próximas, a gente consegue determinar a distância pelo método de paralaxe. Só que além desse movimento aparente que as estrelas têm, por conta do movimento da Terra, né, por conta da translação da Terra, as estrelas também têm um movimento que é intrínseco delas, que é o movimento delas em torno da galáxia. Do mesmo jeito que os planetas estão orbitando o Sol também está orbitando a distribuição de massa da nossa galáxia. E aí nesse vídeo isso está bem representado, né? Aqui ele está mostrando só o Sol. Tem que imaginar que aqui tem centenas de bilhões de estrelas. E no caso do Sol, essa órbita ela é bem próxima de uma órbita circular, né? Assim, né? Ela é diferente, mas olhando assim ela parece uma órbita circular. Isso não acontece para a maior parte das estrelas. As órbitas geralmente elas são bem diferentes de uma órbita circular. No caso, algumas estrelas têm um movimento vertical muito considerável também. No caso do Sol aqui, eu nem sei se está representado, mas mesmo se estiver representado, o movimento vertical ele é tão pequeno que seria muito difícil de identificar, mas algumas estrelas se afastam bastante do plano do disco da galáxia, tem um movimento vertical bem considerável. Então, esse movimento que as estrelas têm
em relação à galáxia, cada uma está se movimentando, né, com uma órbita diferente, e isso causa um movimento aparente entre elas. Ou seja, e o próprio movimento do Sol faz com que a posição das estrelas aparenta mudar um pouco com o tempo. Ou seja, a posição delas, né, umas com relação às outras na esfera celeste, muda com o tempo por conta desse movimento das estrelas com relação à nossa galáxia. Esse movimento ele é rápido e ele é lento ao mesmo tempo. Ele é rápido porque as velocidades são altíssimas. No caso do Sol, essa órbita dele em torno da galáxia, né, a velocidade dele nessa órbita é da ordem de 200 km por segundo. Não é por hora, é 200 km por segundo. Agora a gente está se movimentando na galáxia com essa velocidade. Mas esse movimento ele aparenta ser muito lento justamente porque as distâncias envolvidas são muito grandes. E a distância entre as estrelas é muito grande. Então, mesmo que elas tenham velocidades altas com relação umas às outras, para a posição relativa delas mudar com o tempo, precisa de muito tempo, porque essas distâncias são muito grandes. E para dar uma ideia para vocês dessa distância, o Sol, por exemplo, ele leva 225 milhões de anos para dar uma volta completa em torno da nossa galáxia. E se a gente considera que a idade do Sol é de 4,6 bilhões de anos, ele só completou cerca de 20 voltas desde que ele se formou. Então, diferente aí da Terra, que dá uma volta no Sol a cada ano, alguns exoplanetas que dão uma volta em um dia, por exemplo, o Sol não. Com relação à órbita dele na galáxia, ele demora 225 milhões de anos para dar uma volta. Então, esse movimento como um todo, considerando as distâncias envolvidas, é um movimento que aparenta ser muito mais lento. Né? Só 20 voltas desde que o Sol se formou. Bom, e para a gente determinar esse movimento da estrela, umas com relação às outras, né, essa velocidade aparente das estrelas, ou própria velocidade espacial das estrelas, a gente precisa decompor essa velocidade em duas componentes. Então vamos supor que a gente está aqui observando uma estrela que está nessa posição e que ela tem a velocidade dela nessa direção aqui. A gente decompõe esse movimento nessa componente que a gente chama de velocidade radial, que está aqui na mesma direção que liga o observador até a estrela. E essa componente de velocidade, ela faz com que a estrela se aproxime ou se afaste da gente, mas não muda a posição dessa estrela na esfera celeste. Ela fica mais próxima ou mais distante, mas sempre na mesma posição na esfera celeste. Já essa outra componente de velocidade aqui, que é a velocidade que a gente chama de velocidade transversal, é a velocidade da estrela no plano ali da esfera celeste. Então, essa é uma velocidade que muda a posição da estrela na esfera celeste, mas não muda a distância da estrela com relação a gente. E na prática, as estrelas podem ter tanto uma componente radial quanto uma componente transversal. E a gente precisa medir essas duas componentes, e o método utilizado para medir cada uma das componentes é diferente. No caso da componente transversal, a gente mede o que a gente chama de movimento próprio. O movimento próprio é o quanto uma estrela se desloca na esfera celeste por ano, medido em segundos de arco. E isso está relacionado com a velocidade da estrela. Então, quanto maior a velocidade dela, maior é a distância espacial que ela vai percorrer em um ano, quanto a posição dela no espaço vai se deslocar. Então, quanto maior for essa velocidade, maior é a distância percorrida. Quanto maior for a distância percorrida, maior vai ser esse ângulo. Mas isso também está relacionado com a distância. Se a estrela estiver muito próxima, essa distância percorrida vai corresponder a um ângulo maior. Se essa estrela estiver muito distante, essa distância percorrida vai corresponder a um ângulo menor. E através dessa relação aqui, que tem essa constante para relacionar, isso vem da transformação
das grandezas aqui, né? Quilômetro, parsec, a própria unidade astronômica que vem da distância. Mas, de qualquer forma, a gente chega nessa relação aqui que relaciona o movimento próprio, que é uma coisa que a gente mede a partir do quanto varia a posição de uma estrela por ano na esfera celeste. Isso está relacionado com a velocidade da estrela, que é o que a gente quer saber, e a distância que essa estrela está da gente, que é uma coisa que a gente consegue medir pelo método da paralaxe que a gente comentou antes. Então a gente mede a distância, a gente mede o movimento próprio, a gente consegue determinar a velocidade dessa estrela. Certo? E essas velocidades, elas costumam ser extremamente pequenas. Então, o movimento aparente das estrelas na esfera celeste é muito pequeno. Tanto que quando a gente olha para o céu ao longo de vários anos, a gente praticamente não vê diferença na posição relativa das estrelas. Isso a olho nu. A gente precisa medir isso com muita precisão instrumental para conseguir perceber que as estrelas estão se movimentando uma com relação às outras. Tem uma estrela que tem um movimento aparente mais alto, mesmo assim ele é bem pequeno. É a estrela de Barnard. Essa estrela tem um movimento próprio de 10,3 segundos de arco por ano. Significa que a posição dela na esfera celeste varia 10,3 segundos de arco a cada ano. Então aqui está representada a posição dela em 1985 e em 2005. São 20 anos de diferença e a gente vê como essa estrela se desloca com relação às estrelas de fundo aqui no campo. São estrelas que são mais distantes. Todas essas estrelas têm componentes de velocidade entre si. Todas elas estão se movimentando, mas todas aqui estão se movimentando com um movimento próprio bem menor, tanto porque elas têm velocidades menores, quanto porque elas estão mais distantes. Então, no caso das outras estrelas, a gente vê pouca diferença ao longo de 20 anos. No caso da estrela de Barnard, a gente vê o que parece ser uma diferença muito grande. Mas se a gente for comparar isso, por exemplo, usando como referência o diâmetro de uma lua cheia, que é de mais ou menos meio grau, e a gente passa esse meio grau para segundos de arco, né, o diâmetro da lua em segundos de arco é por volta de 1865 segundos, e nesse movimento da estrela de Barnard de 10,3 segundos por ano, a gente consegue ver aqui que para atravessar, né, para se deslocar uma quantidade correspondente a uma lua cheia, essa estrela leva 180 anos. Então, mesmo a estrela que se desloca com maior velocidade aparente no céu, tem uma velocidade aparente que é bem pequena e a gente dificilmente perceberia esse movimento olhando para o céu dia após dia. A gente precisa realmente de instrumentos muito precisos para a gente conseguir medir isso. E essa estrela tem essa velocidade aparente tão alta justamente porque é uma das estrelas que está mais próximas da Terra. É 1,83 parsecs. Cada parsec tem aí por volta de 4 anos-luz, então é menos de 8 anos-luz de distância que essa estrela está. E ela tem uma velocidade transversal de 90 km por segundo com relação ao Sol. Então é como se ela estivesse passando, né, pelo Sol com essa velocidade de 90 km por segundo, numa distância pequena. Isso acaba resultando num movimento aparente na esfera celeste que é bem elevado para termos de movimento aparente, que ainda assim é bem pequeno. E aí, só para ilustrar isso, só 35 estrelas têm movimentos próprios que estão acima de 3 segundos de arco por ano, que já é uma medida bem pequena. E isso é 1/3, né, da quantidade que essa estrela se move. Então, todas as estrelas têm um movimento próprio bem menor do que 1 segundo de arco. Na verdade, a maior parte das estrelas que a gente consegue medir movimento próprio tem um movimento próprio aí de milissegundos de arco por ano. Para determinar, na verdade, um movimento próprio, a gente precisa observar ao longo de vários anos. Então, tem gente que pega ainda placa fotográfica do início do século XX para tentar comparar a posição das estrelas com a posição que a gente vê hoje para determinar o movimento próprio dessas estrelas. Porque quanto maior a diferença de tempo, mais a estrela se deslocou, mais fácil é
para medir o movimento próprio delas. E aí só para mostrar aqui, né, isso aqui, nessa animação, para a gente ver a estrela se deslocando em linha reta, as observações elas têm que ser feitas no mesmo dia, ao longo de vários anos. Porque quando a gente observa essa estrela ao longo de um ano, o que a gente vê é isso aqui. Então aqui parece que está variando muito a posição da estrela, mas é porque isso aqui está em unidade de segundo de arco, tanto para a ascensão reta quanto para a declinação, essa é a posição da estrela na esfera celeste. E aí a gente vê, né, a gente olha aqui 23 de abril até 12 de abril, a gente vê um movimento da estrela nessa direção aqui, que dá aqui por volta, né, se a gente olhar 48, 38, dá por volta de 10 segundos de arco, que é o quanto essa estrela de Barnard, né, o quanto ela se move com o tempo. Mas é interessante ver aqui que não está só um movimento em linha reta, tem também esse deslocamento em torno dessa linha que parece ser, né, parece que a estrela está zigue-zagueando em torno dessa linha. Isso acontece justamente por causa da paralaxe. Então, o movimento da estrela na esfera celeste é tanto um movimento intrínseco dela, né, o movimento da estrela, o movimento físico da estrela com relação à órbita dela na galáxia, quanto esse movimento aqui, né, nesse outro sentido, que é o movimento aparente causado pela posição da Terra estar variando ao longo do ano. Então a gente está olhando a estrela a partir de diferentes posições e a gente acaba vendo uma variação aparente na posição dela. Então, tanto para determinar a distância quanto para determinar o movimento próprio, essas duas coisas elas precisam ser feitas em conjunto, porque os dois afetam a posição aparente da estrela na esfera celeste. Certo, então com isso a gente viu como a gente determina a velocidade tangencial, a partir do movimento da estrela, o movimento aparente da estrela na esfera celeste. Para determinar a componente radial da velocidade, a gente precisa medir isso usando uma outra técnica e a gente precisa de espectroscopia. A gente viu algumas aulas atrás que se uma fonte que está emitindo uma onda está se aproximando da gente, né, a gente sendo esse observador aqui, é como se o comprimento de onda dessa emissão fosse menor do que ele é na prática. E se essa fonte está se afastando da gente, se a gente estivesse aqui, a gente vê como se esse comprimento de onda fosse maior. No caso da luz, né, tudo isso é chamado de efeito Doppler. No caso da luz, o efeito Doppler faz com que uma fonte que está se aproximando tenha a luz deslocada para o azul, uma fonte que está se afastando tenha a luz deslocada para o vermelho. E aí a gente consegue medir essa velocidade a partir dessa diferença no comprimento de onda observado e o comprimento de onda previsto se a estrela estivesse em repouso. Para isso, a gente usa as linhas de absorção como referência. Então, a gente tem a linha de absorção, a posição da linha de absorção que a gente mediu na estrela e a posição que a gente espera para aquela linha de absorção medida em laboratório, em repouso. Comparando as duas coisas, é possível determinar a velocidade com que essa estrela está se afastando ou se aproximando. E a equação é igual nos dois casos. Né? Isso aqui é a velocidade da estrela, a componente radial da velocidade, está relacionada à velocidade da luz, e a diferença entre o comprimento de onda observado e o comprimento de onda em repouso. E aí, só para ilustrar como que isso aparece nas linhas espectrais, eu peguei aqui uma animação que eu usei quando a gente estava falando de exoplanetas. Então, imagina que o observador está aqui, quando a estrela está se afastando, as linhas espectrais estão se deslocando para o vermelho, quando ela está se aproximando de um observador que está aqui, essas linhas espectrais estão se deslocando para o azul. Na prática, né, quando a gente está falando de componente de velocidade da estrela por conta da órbita dela na galáxia, ou ela está se afastando, ou ela está se aproximando da gente. É uma coisa ou outra, não é esse movimento periódico que a gente vê no caso de uma estrela quando ela tem um exoplaneta em órbita em torno dela. Né? Ou é um movimento de afastamento, ou é um movimento de aproximação. Mas isso é uma coisa que a gente consegue medir comparando a posição das linhas espectrais
com a posição prevista se a estrela estivesse em repouso. Então, com isso, a gente mede o movimento das estrelas. A gente vai falar um pouco mais disso quando a gente estiver falando de galáxia. Certo, agora vamos falar do tamanho das estrelas. Para falar do tamanho, a gente vai ter que lembrar aqui de duas relações que a gente viu nas aulas passadas. A primeira, quando a gente estava falando de corpo negro, que é a potência de um corpo negro, né, a energia emitida por unidade de tempo e por unidade de área por um corpo negro, e é a lei de Stefan Boltzmann. Essa energia que é emitida por unidade de área por unidade de tempo está relacionada com a temperatura da superfície desse corpo negro. E está relacionado com a temperatura elevada à quarta potência. Quando a gente considera a aproximação de uma estrela como um corpo negro, isso aqui é o fluxo emitido na superfície da estrela, isso aqui é a temperatura emitida na superfície da estrela. Então, essas duas grandezas estão relacionadas. A gente viu também, na oitava aula, a lei do inverso do quadrado da distância. Faltou aqui a palavra inverso, depois eu vou consertar. A gente viu pela lei do inverso do quadrado da distância que o fluxo, essa energia emitida por unidade de área por unidade de tempo, está relacionado tanto com a luminosidade, que é a energia emitida pela fonte por unidade de tempo, quanto com a distância que esse fluxo foi medido. Porque quanto mais distante você está da fonte, por uma área maior está tendo que se distribuir essa energia que foi emitida. E isso, como a gente considera, né, que essa energia está distribuída ao longo de uma esfera em torno da fonte, né, com a fonte ali no centro, quanto maior for essa esfera, maior é a área que essa energia está se distribuindo, e essa área ela cresce com o raio ao quadrado. Por isso que o fluxo, então, ele vai ser proporcional ao inverso do quadrado da distância. Então, a gente tem essas duas relações aqui para o fluxo da estrela. No caso, isso daqui é o fluxo em qualquer distância da estrela, mas como isso daqui é o fluxo na superfície, para comparar os dois, a gente tem que ver aqui o fluxo na superfície da estrela. Então, esse R aqui, ao invés de ser a distância, a gente usa esse R maiúsculo, que está representando o raio da estrela. Então, nos dois casos aqui, a gente tem o fluxo, que é energia por unidade de área por unidade de tempo na superfície da estrela. Então, a gente pode igualar essas duas relações, é o que a gente está fazendo aqui, pegando esse termo dessa equação com a distância sendo o raio da estrela e igualando os dois. E aí a gente pode fazer isso para isolar tanto a luminosidade ou, no caso aqui mais importante, para a gente determinar o tamanho da estrela, a gente isola o raio e aí a gente vê aqui que o raio de uma estrela, né, o tamanho de uma estrela, pode ser determinado a partir da temperatura na superfície dessa estrela e da luminosidade dessa estrela, que é a quantidade de energia que ela emite. E na prática, como as estrelas estão muito distantes, a gente não consegue medir o diâmetro angular delas, a gente não consegue determinar a distância de maneira direta. Então, esse método aqui é o principal método através do qual a gente determina a distância até as estrelas, conhecendo a luminosidade e a temperatura. A luminosidade a gente consegue determinar a partir da magnitude que a gente observa, né, a quantidade, é o brilho aparente da estrela, e a distância. Aí a gente consegue transformar isso numa magnitude absoluta, que, como a gente viu 2 ou 3 aulas atrás, está relacionado ao fluxo. Então, medindo magnitude e distância, a gente consegue medir luminosidade. E a temperatura a gente também consegue medir. Eu vou mostrar 3 métodos para determinar a temperatura. Então, a gente consegue medir essas duas grandezas. Isso aqui é tudo constantes. Então, a gente consegue determinar o raio das estrelas. Então, é dessa forma que a gente determina o tamanho das estrelas. Uma outra grandeza, né, só para comentar, que é a composição química. No geral, a composição química, assim, em termos gerais, a composição química de todas as estrelas é muito parecida. E aí realmente é todas as estrelas. Elas são formadas basicamente por hidrogênio e hélio. E muito mais hidrogênio do que hélio. Então, no caso do Sol, por exemplo, em termos de massa, o Sol é composto mais de 70% por hidrogênio
e mais de 27% por hélio. O tanto que sobra aqui, é menos de 2%, é o que engloba todos os outros elementos que existem no Sol. E no caso de todas as outras estrelas, acontece exatamente a mesma coisa. É praticamente só hidrogênio e hélio e uma quantidade ali que varia entre 0 e 3% dos outros elementos. Algumas estrelas chegam a 4%, mas é bem raro. Então a maioria tem aí entre 0 e 3% dos demais elementos e o resto é hidrogênio e hélio. Tanto que na astronomia a gente pega todos esses outros elementos e coloca na mesma caixinha, a gente chama tudo isso de metais. Então, quando a gente vai construir uma estrela em computador para a gente fazer simulação ou coisa do tipo, a gente tem hidrogênio, hélio e metais. A gente simplesmente coloca todo o resto como se fossem isso que a gente chama de metais. Os químicos odeiam isso porque eles têm uma definição muito específica para o que é um metal, mas na astronomia está bem enraizado. Tudo que não é hidrogênio e hélio a gente chama de metal. E isso aqui, então, né, numa escala linear, a gente nem consegue ver as diferentes abundâncias químicas dos outros elementos. E todas as estrelas se parecem com isso aqui. Mas quando a gente bota numa escala logarítmica, aí a gente consegue ver as diferentes abundâncias químicas dos diferentes elementos químicos. Né, aqui é 1% da composição, aqui é 0,01% da composição e assim por diante. Então aqui agora não está variando de forma linear. A cada 2 passos desse aqui a gente está multiplicando por 100 a diferença. Então nessa escala aqui a gente consegue ver as diferentes abundâncias químicas dos elementos e isso aqui varia de estrela para estrela e é muito importante a gente determinar essa abundância química, que além de estar relacionado com a estrutura da estrela, isso está relacionado com a evolução química do universo. Porque a gente vai ver mais para frente, quando a gente estiver falando de evolução estelar, que todos esses elementos do boro para frente, inclusive boa parte, né, dos outros elementos, e tudo isso é produzido no interior das estrelas pelas reações de fusão nuclear que ocorrem lá dentro. Então as estrelas elas produzem esses elementos e elas liberam esses elementos depois para o meio interestelar, né, o meio entre as estrelas, onde esses elementos depois vão formar uma nova geração de estrelas. Então o universo começou constituído basicamente por hidrogênio, hélio e um pouco de lítio e berílio. Isso formou as primeiras estrelas e as primeiras estrelas formaram alguns elementos, liberaram para o meio entre as estrelas, depois formaram estrelas já com alguns desses elementos, mas que formaram mais elementos, e aí subsequentemente as gerações estelares elas vão enriquecendo o universo, produzindo elementos químicos e deixando o universo cada vez mais rico nesses elementos químicos. E é isso que forma, né, todos esses elementos foi assim que foram formados todos esses elementos que a gente está vendo no Sol e assim que foram formados os elementos que a gente tem na Terra, que a gente tem no nosso corpo. Tudo isso foi formado no interior das estrelas das reações de fusão nuclear. Então, essas pequenas diferenças que existem nas abundâncias químicas das estrelas, que não chegam a 1% da composição química delas, mas são pequenas diferenças que são muito importantes para a gente estudar essa evolução química. E isso é o que eu falei algumas aulas atrás, que a gente consegue medir através da profundidade de algumas linhas espectrais. Então aqui é só para mostrar um exemplo rápido, né? Esse aqui são modelos de estrelas com diferentes abundâncias de ferro. Então essa aqui é uma linha de absorção do ferro. A gente viu que essas linhas de absorção estão relacionadas ali com os níveis de energia dos elétrons, nesse caso aqui no átomo de ferro. Essas aqui são as transições possíveis caem nesses comprimentos nas energias desses comprimentos de onda aqui. E quanto mais átomos de ferro tiver ali naquela estrela, mais átomos estão disponíveis para absorver fótons com essas energias. Então, se a gente tiver muita abundância de ferro, essas linhas de absorção elas vão ser mais profundas. Tem mais átomos de ferro roubando fótons nesses comprimentos de onda. E se tiver menos átomos de ferro, essas linhas
vão ser mais rasas. E aí, pela profundidade dessas linhas, a gente consegue medir a abundância de ferro. Então, essa cor aqui está representando justamente isso. Eu não vou entrar em detalhes, isso aqui é um termo que a gente define para falar da abundância. Só para comentar, se isso aqui tiver um valor igual a zero, não está representado aqui, né, estaria acima disso, se o valor for igual a zero, significa que a abundância de ferro na estrela é igual à abundância de ferro no Sol. Se for menos 1, significa que é 10 vezes menor. Então, isso aqui é uma escala logarítmica. Se for menos 2, é 100 vezes menor, e assim por diante. Então, se a gente for olhar isso daqui, né, essa linha azul representa uma estrela que teria 10 vezes menos ferro do que o Sol, por exemplo. Já essa linha verde aqui seria 1000 vezes menos, 1000 vezes menos ou 10.000 vezes menos ferro do que o Sol. Mas essas diferentes abundâncias a gente consegue medir olhando então a profundidade dessas linhas espectrais. Então, assim a gente mede a abundância das estrelas. Certo, então a gente falou do tamanho, a gente falou da abundância, e quando a gente estava falando do tamanho, a gente falou que a gente precisava da luminosidade e da temperatura. Então, como que a gente mede a temperatura na superfície de uma estrela? Tem 3 métodos principais. O primeiro desses métodos, a gente viu na aula 7, está relacionado com a distribuição de energia de um corpo negro, e a gente viu que quanto mais quente for o corpo negro, mais o pico da emissão se desloca para o azul. E aí, então, a gente viu, né, que existe essa relação aqui, que é chamada de lei de Wien. Com essa relação aqui, se a gente determina o comprimento de onda do pico de emissão, a gente consegue determinar a temperatura. Mas, nesse caso, precisa de espectroscopia. Então, a gente viu também na aula passada que a espectroscopia tem um custo observacional maior. Então, esse método, apesar de ser muito útil, ele precisa de espectroscopia. Então, tem outros métodos que não precisam. Tem um que faz uso da lei de Stefan Boltzmann, que é justamente essa que a gente falou, que está relacionada, que a gente usou para relacionar a temperatura, a luminosidade e o raio. E essa lei fala basicamente que a energia que a estrela emite por unidade de área e por unidade de tempo está relacionado com a temperatura elevada à quarta potência. Essa energia que a estrela emite por unidade de área e por unidade de tempo, a gente consegue determinar se a gente mede a magnitude da estrela e conhece a distância até essa estrela. Aí a gente consegue determinar o fluxo e a partir do fluxo a gente determina a temperatura. Esse método não precisa de espectroscopia, mas para poder transformar a magnitude em fluxo, a gente precisa conhecer a distância até a estrela. E um último método, nesse caso aqui a gente não precisa conhecer nem a distância, nem precisa de espectroscopia. O que a gente faz é observar a intensidade do brilho da estrela, né? O brilho da estrela em diferentes filtros fotométricos, e aí pela diferença entre a intensidade em cada filtro, a gente consegue determinar a temperatura. Então, para ver isso, a gente olha aqui um corpo bastante quente, né? 30.000 Kelvin de temperatura. Ele tem uma emissão maior no filtro azul do que no filtro vermelho. Então, o que vai acontecer aqui, lembrando que a escala de magnitude ela é invertida, o que vai acontecer aqui é que, como a emissão no filtro azul é maior do que no filtro vermelho, essa magnitude é menor do que essa magnitude. Então, se a gente fizer a cor B menos R, né, a magnitude B menos a magnitude R ou a magnitude V, tanto faz, pode ser diferença entre qualquer filtros. Se a gente faz aqui B menos V, a gente vai ter um valor negativo aqui, mais negativo aqui. Então, a gente vai ter um valor negativo porque a emissão no azul é maior. Essa escala ela é invertida, é muito chato pensar isso, mas como a emissão aqui é maior, a gente faz esse menos esse, a magnitude aqui é menor, então vai dar um valor negativo. Quando a gente olha um corpo mais frio, por exemplo, esse de 3.000 aqui, que já acontece o contrário, né? Aqui a gente tem um valor mais baixo de emissão, tá? Magnitude maior. Aqui a gente tem um valor mais alto de emissão, a magnitude menor. Quando a gente faz esse menos esse, a gente tem um valor positivo. Conhecendo a distribuição de corpo negro, é possível prever
qual vai ser essa diferença entre as magnitudes para diferentes temperaturas. E é isso que está sendo representado aqui. Nesse caso é para a cor U-B, né? Não é nenhum desses que está representado aqui, mas justamente pode ser usado qualquer dois filtros para fazer isso. Então isso aqui, usando a distribuição de corpo negro, é possível prever para diferentes temperaturas qual é o índice de cor, né? A diferença entre essas duas magnitudes que é esperada. Então, quando você mede um índice de cor, por exemplo, mediu 1, você vem aqui nesse gráfico, olha, uma temperatura é tal, é 4.000 e alguma coisa. Se for 0, a temperatura aqui é 10.000. Então, a partir disso, é possível também determinar a temperatura de uma estrela. E nesse caso é bem simples, a gente não precisa nem de espectroscopia e nem de conhecer a distância da estrela, a gente consegue determinar a temperatura medindo a magnitude em dois filtros fotométricos diferentes. Se as estrelas fossem corpos negros perfeitos, todas essas três determinações de temperatura seriam exatamente iguais. Como elas não são corpos negros perfeitos, né, essa é uma aproximação, às vezes dá uma pequena variação entre essas temperaturas. Mas todos esses três métodos são válidos para determinar a temperatura de uma estrela. Certo? E a última propriedade, né, que eu queria comentar aqui é a cor das estrelas, que está, como a gente viu agora, né, está relacionado com a temperatura. E também é uma coisa que a gente percebe muito claramente de diferença quando a gente está olhando para as estrelas. No caso aqui da constelação de Órion, a gente vê que Betelgeuse é uma estrela bem avermelhada, Rigel é uma estrela branco-azulada e as Três Marias são estrelas bastante azuis. Só pelo que a gente falou anteriormente da temperatura, já dá para a gente saber que Betelgeuse é mais fria do que Rigel, que é mais frio do que as Três Marias. Justamente porque se a emissão é mais no azul, é um corpo negro mais quente. Então, só a cor da estrela já carrega bastante informação sobre como é a propriedade, como são as propriedades intrínsecas dessa estrela. É justamente o que eu escrevi aqui, né? Se a estrela é mais quente, ela tem o pico de emissão voltado para o azul. Então, são azuis. Se a estrela é mais fria, ela tem o pico de emissão voltado para o vermelho. Então, elas são vermelhas. E falando em cores, né, falando em distribuição espectral, a gente vai para a próxima parte da aula agora, que é a classificação espectral. Bom, então, como a gente acabou de falar, as cores estão relacionadas com o espectro das estrelas. Então, quando a gente passa a luz das estrelas por um prisma, a gente consegue ver o espectro. Isso aqui seria o espectro dessa região aqui do céu, que é conhecida como Pleiades. Isso aqui é um aglomerado aberto de estrelas. A gente vai ver com mais detalhes o que é isso numa outra aula. Mas o ponto aqui é que a gente consegue tirar o espectro das estrelas, e esses espectros são diferentes. Né? Justamente porque as cores são diferentes, as temperaturas são diferentes, então os espectros vão ser diferentes. E só para comentar, né, Pleiades, como Órion é excelente para dar exemplo de tudo, até Pleiades está próximo de Órion, então se você identifica a constelação de Órion, é bem fácil identificar a posição das Pleiades, e isso é uma das coisas mais lindas de observar num telescópio. Então fica a dica também. Mas o ponto aqui a gente consegue pegar uma imagem dessas aqui, passar essa luz que a gente está recebendo das estrelas num prisma, né, num espectrógrafo, e registrar o espectro dessas estrelas, né, fazer a espectroscopia das estrelas. E isso, por muito tempo, não se desenvolveu muito na astronomia, porque não era possível a gente identificar, a gente registrar as observações que eram feitas. O Fraunhofer lá atrás já tinha identificado linhas de absorção no Sol, mas ele conseguia determinar a posição dessas linhas, mas quando a ideia era comparar várias estrelas, tinha que observar um espectro de cada vez,
e depois que você observou, você perdia aquele registro. Você precisava, de alguma forma, de registrar aquela observação para poder comparar diferentes observações. E isso teve uma grande revolução na astronomia quando foi desenvolvido as placas fotográficas, quando foram inventadas as placas fotográficas, porque elas permitiram justamente registrar esses espectros. Então, a primeira observação de um espectro foi feita em 1872 em Harvard, foi da estrela Vega, que inclusive foi utilizada como referência por muitos anos na astronomia. Mas quem realmente fez a classificação das estrelas, quem realmente pegou os espectros e transformou isso numa classificação, né, para entender melhor as estrelas, para colocá-las em caixinhas do que são estrelas semelhantes, estudar aquilo para entender as relações, foram as mulheres que estavam na Universidade de Harvard trabalhando com isso na época. E se a gente for parar para pensar, né, que infelizmente, né, lá no início do século XX as mulheres não tinham tanto espaço na ciência, mas na astronomia elas conseguiram fazer essa contribuição extremamente significativa, né? Criaram a classificação especial que a gente usa até hoje, justamente porque nessa época as mulheres, como eu falei, não tinham muito espaço, então o que os astrônomos homens na época faziam era colocar as mulheres para fazer a parte maçante do trabalho, né? Fazer as contas repetitivas, fazer as classificações de milhares de estrelas, porque eles não queriam fazer. E as mulheres não lideravam pesquisa ainda e ficavam como única opção fazer esse tipo de trabalho. Só que aí o que aconteceu foi que, como eram elas que estavam ali trabalhando com os dados e botando a mão na massa, estudando uma coisa que ninguém nunca tinha estudado, essas mulheres que estavam ali só para fazer um trabalho maçante e repetitivo acabaram criando as classificações espectrais que a gente usa até hoje. Elas se tornaram as maiores especialistas no assunto justamente porque eram elas que estavam trabalhando. E felizmente ficou, né, registrado o crédito justamente para elas, que foram quem fez o trabalho. E uma das primeiras astrônomas a trabalhar com isso, que foi quem criou a classificação espectral, foi essa Annie Jump. Aqui está um exemplo, né? Tá ela olhando para uma placa fotográfica que ela observou, e tudo que eu estou mostrando bonitinho, linha espectral, fácil de observar, é uma coisa que na época não existia, né? Isso aqui é uma das placas fotográficas que ela utilizava. Você vê que a pessoa está lá escrevendo na própria placa fotográfica, né? Isso daqui são os espectros de várias estrelas que ela estava observando. Então ela tinha que ir ali com uma lupa e ver se ela conseguia identificar uma linha de absorção, uma linha de emissão e classificar, criar todo um método de classificação a partir disso que ela estava observando. Inclusive é interessante comentar, né, que desde então de 1934 existe esse prêmio para astrônomas que carregam o nome dela. Então é bom a gente ver que desde o início do século passado, na astronomia já estava tendo esse incentivo para as mulheres ocuparem cada vez mais posições de destaque, como essas mulheres conseguiram ocupar, mesmo tendo sido colocadas numa posição que era só para fazer um trabalho maçante a princípio. Então aqui, ó, ela classificou 225 mil estrelas. Então ela estava ali só para olhar esses espectros. Ela criou todo um método de classificação que foi usado por muitos anos. E só para mostrar para vocês como é maçante, como é difícil esse trabalho, estão aqui os espectros de várias estrelas. Deixa eu ver onde que eu coloco aqui. Está aqui o espectro de várias estrelas e tem muita informação que a gente consegue tirar daqui. Eu coloquei primeiro essa pergunta aqui, qual que é a estrela mais quente e qual que é a estrela mais fria? Porque olhando para esse espectro, dá para a gente ver isso. Mas esse espectro é pior do que o que a gente tem hoje. Hoje em dia é mais fácil a gente ver se a estrela é mais quente ou mais fria. Mas esses espectros aqui são muito melhores do que os espectros que as astrônomas lá de Harvard estavam trabalhando. Mas só para responder, né, qual que é a mais quente e qual que é a mais fria,
Essas aqui têm mais emissão no azul, né? Então elas são as mais quentes. Isso aqui está em ordem, né? Da mais quente para mais fria. Essas aqui dá para ver que aqui é mais brilhante, aqui está mais escuro. Já aqui embaixo acontece o contrário, né? Dá para ver claramente que aqui essa parte azul está ficando mais escura conforme a gente vai descendo e o pico, né, a parte mais clara, está se deslocando para cá. Então essas aqui são as mais brilhantes, são as mais quentes, essas aqui são as mais frias. Só que isso não é uma coisa muito simples de observar, mesmo num espectro desses aqui, que é um espectro relativamente bom. Se a gente olhar aqui para essa placa fotográfica, você vê que o trabalho era muito mais complicado do que isso. Então, a coisa que mais salta aos olhos quando a gente olha um espectro como esse não é a temperatura. Dá para a gente, olhando esse espectro, saber qual é a mais quente e qual é a mais fria, mas isso não é o que mais salta aos olhos. O que mais salta aos olhos são as linhas de absorção. Então é mais fácil fazer uma classificação olhando espectros desse tipo através das linhas de absorção do que através da temperatura. Apesar de que hoje a gente sabe que é melhor fazer a classificação pela temperatura do que pelas linhas de absorção. Mas para a época é o que dava para fazer e começaram então fazendo a classificação pelas linhas de absorção. E só para mostrar como que a vida hoje é muito mais fácil, né? Eu coloquei aqui uma estrela quente e uma estrela fria em comparação. Então, aqui é olhando só o resultado, né, do prisma ali, do espectrógrafo, e aqui é vendo isso transformado em intensidade. Então a gente tem, né, isso aqui e aqui é a mesma coisa sendo representada, né? Aqui são diferentes comprimentos de onda, aqui são diferentes comprimentos de onda. Aqui a intensidade está representada pela claridade aqui da cor, né? As mais escuras aqui são menos intensas. Aqui a intensidade está representada no eixo Y. Hoje em dia, quando a gente faz uma observação, ela já está digitalizada, a gente tem isso aqui no computador. Claro que tem que calibrar primeiro, mas a gente, no resultado final, o que a gente tem é isso aqui. E quando a gente compara duas estrelas, é muito mais fácil ver qual que é mais quente e qual que é mais fria. No caso, a estrela mais quente seria essa daqui, porque o pico de emissão está bem mais deslocado para o azul do que essa estrela aqui, que o pico de emissão está mais deslocado aqui para o vermelho. Então, olhando o espectro assim, hoje em dia é muito mais fácil para a gente fazer uma classificação baseada na temperatura, mas para a época o que dava para fazer era uma classificação baseada nas linhas espectrais. E é justamente isso que foi feito. Então foi essa primeira classificação feita lá pela astrônoma, pela Annie Jump. E nessa primeira classificação feita no início do século XIX, baseada justamente nas linhas espectrais, ela escolheu se basear nas linhas de hidrogênio, que eram as mais fáceis de observar, que é justamente as linhas da série de Balmer, que é a série do hidrogênio que cai no intervalo de comprimento de onda da luz visível. E aí ela adotou essa nomenclatura, né, estrela de tipo A, de tipo B, de tipo C, até P. E as estrelas de tipo A são aquelas que têm linhas mais fortes, e as estrelas de tipo P são aquelas que têm linhas mais fracas. E aí no B seriam linhas fortes, mas mais fracas do que A, C são linhas fortes, mas mais fracas do que B, e assim por diante. E a gente vê que não é só isso que varia, né? Algumas estrelas têm linhas bastante fortes de hidrogênio e não têm linhas dos outros elementos, enquanto outras estrelas têm linhas fracas de hidrogênio e começam a apresentar linhas de outros elementos. Algumas estrelas começam a apresentar até linhas de moléculas. Hoje a gente sabe que isso está relacionado com a temperatura. Essas estrelas aqui são mais frias, então é possível formar moléculas na superfície delas e a gente consegue ver essas linhas espectrais adicionais aqui. Né? No caso, essas aqui são estrelas mais quentes. Mas ainda assim existe essa relação entre a profundidade das linhas do hidrogênio e a temperatura. Então foi possível fazer essa primeira classificação espectral baseada na profundidade das linhas de hidrogênio. Só que isso também está relacionado com a abundância de hidrogênio que tem na estrela, e isso varia. Então isso não é a forma mais ideal de classificar as estrelas, mas é bem possível.
Inclusive, essa classificação, as letras que eram utilizadas são as mesmas utilizadas até hoje. Então aqui só comparando uma estrela de tipo A com uma estrela de tipo G, a gente vê que a estrela de tipo A é aquela que tem mais linhas de, como é que se diz? Linhas de absorção mais fortes nas linhas de hidrogênio. Então a gente vê aqui claramente isso, as linhas de hidrogênio são essas tracejadas aqui, essa estrela de tipo A tem as linhas bem profundas. Já essa estrela de tipo G, que é ali seria uma estrela mais intermediária por essa classificação, tem as linhas de hidrogênio bem mais rasas do que essa estrela de tipo A. Só que, como eu falei, usar as linhas de absorção não é o ideal para classificar as estrelas, porque isso pode mudar também de acordo com a composição química delas. Então, a classificação que a gente usa hoje em dia também foi feita por uma astrônoma de Harvard, a Cecília, e ela pegou a classificação da N e refez essa classificação em termos da temperatura da estrela. Isso daqui, na verdade, foi a tese de doutorado dela. E para vocês verem o absurdo, ela tinha estudado na Inglaterra, feito lá o que era equivalente à graduação da época, mas a universidade que ela estudou, esqueci qual foi agora, simplesmente não deu o diploma para ela porque ela era uma mulher. E aí ela precisou ir para os Estados Unidos. Lá já tinha um estímulo muito maior para as mulheres participarem da ciência, apesar de que ainda participavam em posições que eram consideradas mais inferiores, né? Os profissionais da época colocavam elas para fazer esses trabalhos repetitivos e maçantes, mas ela precisou ir para os Estados Unidos para poder se formar, para poder ser reconhecida. E aí a tese de doutorado dela, quando ela estava nos Estados Unidos, foi justamente refazer a classificação espectral e fazer essa classificação espectral baseada na temperatura das estrelas. E é a classificação que a gente usa até hoje. Só que aí o que acontece? Ela pegou a classificação baseada em linhas de emissão e ela aproveitou a mesma nomenclatura que era usada antes para não ter que refazer os catálogos, a classificação nova. Ela só reordenou aquela classificação, jogou fora várias classes que não precisavam, mas reordenou as outras classes em termos da temperatura. E aí, hoje em dia, ficou essa mistura de letras aqui, justamente porque ela pegou aquela classificação que era baseada em linhas espectrais, passou para a temperatura, mas manteve as mesmas letras que eram usadas antes. E aí ficou que as estrelas mais quentes são as estrelas de tipo O, e aí assim por diante vai, as estrelas B, estrelas A, F, G, que é o caso do Sol, K e M. Então são 7 tipos espectrais diferentes, né, nessa classificação, que é a que a gente usa até hoje, e é baseada então na temperatura. E cada uma dessas classes, ela pode ser ainda subdividida em 10 subclasses, que vai de 0 até 9. Então, por exemplo, uma estrela pode ser de tipo O5, O6, ou então G0, G1 até G9, sendo que isso vai do mais quente para o mais frio. Então a gente tem aqui as estrelas F, F1, F2, F3, assim por diante, até F9. A gente tem G0, G1, G2, G3, G4 e assim por diante. E aí, para lembrar essa ordem, né, hoje em dia, né, os astrônomos assim que já estão mais acostumados, para a gente isso é normal, já vem na cabeça, a gente já sabe qual é a mais quente, qual é a mais fria. Mas quando você está estudando para lembrar, tem alguns mnemônicos de sugestão aqui. O mais clássico de todos é esse aqui em inglês, é o que todo mundo usa. Ou be a fine girl or guy, kiss me. Então é só pegar a primeira letra de cada uma e aí a gente tem a ordem. Ou então, né, um que o pessoal que não gosta muito de mnemônicos fez um mnemônico. Only boring astronomers find gratification in knowing mnemonics. Somente astrônomos chatos acham gratificante saber mnemônicos. Mas enfim, a gente pode usar essa frase e pegar a primeira letra de cada uma das palavras. E isso também vai dar a ordem dos tipos espectrais. E aí eu vi, na hora que eu estava preparando essa aula, uma opção em português, que aí também eu acho que eu vou adotar essa quando eu estiver ensinando. Oba, frango grelhado, ketchup e mostarda.
Então esse é o mais fácil de lembrar de todos esses aqui, até porque está em português. E aí é só pegar a primeira letra, mas no caso do Oba tem que pegar as 3 letras. E aí a gente tem a ordem dos tipos espectrais. Certo. E quando a gente olha o espectro desses tipos espectrais, é fácil ver quais são as estrelas mais quentes e quais são as estrelas mais frias. Esses espectros eles estão deslocados, né, aqui nesse gráfico, mas esse deslocamento ele não é real. Não quer dizer que as estrelas M emitem mais energia do que as estrelas tipo O. Esse deslocamento ele foi colocado aqui só para facilitar a visualização desse gráfico. Então não quer dizer que essas estrelas aqui emitam mais energia que essas estrelas aqui. O que a gente tem que olhar nesse gráfico aqui é o formato dos espectros. E a gente pode ver também as linhas de hidrogênio, né, da série de Balmer. E a gente vê aqui que as linhas são muito claras em alguns casos, não são muito claras em outros, depende da temperatura, depende da composição. E dá para ver os resquícios daquela primeira classificação, né? A estrela aqui de tipo A é a que tem as linhas mais evidentes da série de Balmer, porque vem da classificação baseada nas linhas espectrais. E quando a gente olha a temperatura, é só a gente olhar se o pico da emissão está mais deslocado para o azul ou se está mais deslocado para o vermelho. Então, uma estrela de tipo O tem o pico da emissão bem lá no azul, né? Mais para o ultravioleta, no caso, já está fora do intervalo que a gente considera luz visível. Já a estrela B tem um pico bem para o azul, mas um pouco menos, e assim por diante, né? Até a estrela de tipo M, que tem um pico de emissão lá no vermelho. Então, a partir da temperatura, a gente consegue também determinar o tipo espectral. Então, são coisas que estão intimamente relacionadas, justamente porque atualmente essa classificação ela é baseada na temperatura. E como eu falei para vocês, né, essa temperatura, essa relação entre temperatura, ela também é uma relação entre índice de cor. Então, um corpo mais quente é mais azul, corpo mais frio é mais vermelho. E a gente consegue determinar isso através da magnitude que é observada em diferentes filtros fotométricos. Então, a gente tem aqui a relação entre a magnitude no filtro fotométrico B menos a magnitude no filtro fotométrico V. Se a gente olha um corpo com temperatura baixa, por exemplo, os 3000 Kelvin, né, do tipo espectral M, a gente vê aqui aquilo que eu falei antes. No caso do filtro B, a intensidade da luz é menor. Então, a magnitude é maior do que no filtro V. Quando a gente faz B menos V, a gente vai ter um valor positivo. No caso aqui de um corpo mais quente, né, de 30.000 Kelvin, que está aqui entre os tipos O e B, a emissão no filtro azul, no filtro B, é maior, né, a energia. Então, a magnitude vai ser menor. Então, a gente está pegando uma coisa que tem magnitude menor e subtraindo uma coisa que tem magnitude maior. A gente vai ter um valor negativo. Então, o índice de cor aumenta quando a temperatura diminui. E isso vale sempre, porque sempre que a gente constrói um índice de cor, a gente pega a cor mais azul menos a cor mais vermelha. Então isso sempre é válido. Quando o índice de cor aumenta, a temperatura diminui. Então tudo isso está relacionado. Índice de cor, temperatura e tipo espectral. E aqui é só uma tabela resumindo, né, esses tipos espectrais. Além, né, eu mostrei que além das linhas de hidrogênio, tem outras linhas que se tornam evidentes em alguns tipos espectrais ou não aparecem em outros tipos espectrais, como, por exemplo, os átomos neutros e as moléculas que aparecem nas estrelas mais frias, que só aparecem nas estrelas mais frias.
Então existe também, além da temperatura, algumas diferenças nas linhas de absorção que aparecem no espectro das estrelas. Mas o principal que facilita bastante a diferenciar os tipos espectrais é a temperatura. Então, tipo O são estrelas mais azuis e mais quentes, tipo M são as estrelas mais vermelhas e mais frias. E aqui vai esfriando, né? O, B, A, F, G e K, até chegar a M. O Sol é uma estrela de tipo G2. Né? Lembrando que cada uma dessas classes, né, dessas classes espectrais, está subdividida em 10 classes também. Então, o Sol, além de ser do tipo G, é G2. E aqui, só mostrando também que existe uma relação entre a quantidade de estrelas que existe no universo e o tipo espectral dessa estrela. As mais comuns são as estrelas mais frias, as menos comuns são as estrelas mais quentes. Praticamente não existem estrelas mais quentes, né? São muito poucas. E estrelas do tipo do Sol são 7% das estrelas que existem no universo. Então ele é comum, mas nem tanto. Essas diferenças aqui estão relacionadas com várias coisas que a gente vai ver nas próximas aulas. Está relacionado com a massa das estrelas, que se formam mais estrelas com menor massa, que acabam sendo as estrelas mais vermelhas. E também está relacionado com a idade da estrela, a gente vai ver isso quando a gente estiver vendo a evolução estelar. Essas estrelas aqui, elas vivem por muito pouco tempo. Né? Elas evoluem muito mais rápido, vivem só alguns milhões de anos, enquanto essas estrelas vivem bilhões de anos. Então, juntando essas duas coisas, né, de formar mais estrelas de menor massa e elas viverem mais tempo, acaba dando essa diferença na fração das estrelas. E aqui é só alguns exemplos de estrelas que fazem parte dessas classificações espectrais e que podem ser vistas a olho nu. Certo? A classificação era isso. Agora a gente vai falar do diagrama HR, que, como eu falei para vocês, é um dos gráficos mais importantes da astronomia. E a origem desse diagrama HR está relacionado com a busca por correlações. E, no geral, boa parte do que a gente faz na ciência é buscar correlações para tentar entender a relação entre diferentes propriedades físicas. Não necessariamente uma correlação está relacionada com causalidade, mas é um bom primeiro passo para a gente entender como as grandezas se relacionam entre si. E um exemplo disso, bem do nosso dia a dia, por exemplo, é esses dados aqui, que são dos habitantes de um bairro, e são medidas de altura das pessoas e da idade das pessoas. E a gente vê que existe claramente uma correlação entre a altura e a idade das pessoas. As pessoas que são mais novas têm alturas mais baixas. Então as pessoas elas vão... O que a gente pode deduzir dessa população ao lado? Que a altura das pessoas vai aumentando conforme elas envelhecem. Então isso é uma relação que a gente consegue tirar de um gráfico desse tipo aqui. E o que muitos astrônomos fazem, que fizeram principalmente por muito tempo no início do século XX, foi buscar correlações entre todas essas propriedades das estrelas que a gente está falando até aqui. E eles acabaram construindo um gráfico que reúne praticamente toda a informação que a gente tem sobre estrelas. Esse gráfico ele foi feito por esses dois astrônomos aqui, o Hertzsprung. Ele descobriu a correlação, né, essa correlação entre luminosidade e temperatura de estrelas, e ele descobriu também que existem algumas estrelas que são chamadas de anãs e outras estrelas que a gente chama hoje de gigantes. Eu vou explicar para vocês por que elas têm essas nomenclaturas, mas isso veio lá do Hertzsprung. E em 1913, né, alguns anos depois, o Russell também estudou esse mesmo trabalho, ele deu sequência a esse trabalho do Hertzsprung, mas ele usou uma amostra mais completa, mais, como se diz, mais confiável, né? Ele usou muito mais estrelas do que o Hertzsprung tinha utilizado. E esse diagrama, né, a gente chama hoje em dia de diagrama HR, em homenagem a esses dois astrônomos, ao Hertzsprung e o Russell. E esse diagrama ele pode ser feito
com várias propriedades diferentes, mas sempre tem o mesmo resultado, né? A gente pode fazer o gráfico tanto com luminosidade, em função de um índice de cor, quanto, por exemplo, luminosidade e temperatura. Só que no eixo Y sempre é uma medida da quantidade de energia que a estrela emite. Então pode ser ou a luminosidade ou a magnitude absoluta da estrela. Nesse caso, para dar o diagrama HR, não pode ser a magnitude aparente, tem que ser a magnitude absoluta. Então a gente precisa conhecer a distância das estrelas. Então, no eixo Y, a gente tem aqui uma medida da energia que a estrela emite. No eixo X, a gente tem uma grandeza que está relacionada com a temperatura da estrela. Então, originalmente, o que eles usaram foi o índice de cor, porque na época era mais fácil medir um índice de cor. Hoje em dia, a gente consegue medir relativamente fácil a temperatura da estrela, então a gente também apresenta o diagrama cor-magnitude, o diagrama HR, cor-magnitude é outro, com a temperatura da estrela. Só que o que acontece? Quando a gente usa o índice de cor, ele aumenta para a direita. Só que justamente pela escala de temperatura ser invertida, né, eu falei para vocês, quando a temperatura aumenta, o índice de cor diminui, aí já está enraizado na astronomia também, a gente sempre faz desse jeito. Quando a gente faz um diagrama HR de luminosidade por temperatura, a temperatura aumenta para a esquerda. E isso acontece para não deixar espelhado os gráficos que os astrônomos estavam acostumados a ver quando usavam o índice de cor. Tá mais fácil a gente inverter o eixo e manter a forma do gráfico do que a gente ficar sempre olhando para um gráfico que está espelhado. E assim como o índice de cor está relacionado com a temperatura, o tipo espectral também está relacionado com a temperatura. Então a gente pode colocar aqui aquela sequência, né? O, B, F, A, G, K, M. Né? Não sei se eu errei. O, B, A, G, F. O, B, A, F, G, K, M. E aí a gente pode colocar essa sequência, então, que vai dar na mesma de usar a temperatura ou o índice de cor. Então, todas essas grandezas podem ser usadas para construir o diagrama HR. E aí, o que acontece, né? Se não existe correlação nenhuma entre as estrelas, elas simplesmente vão ficar distribuídas aleatoriamente aqui na região desse diagrama. Não é isso que acontece. O que acontece, na verdade, é que as estrelas elas ocupam regiões muito específicas desse diagrama. E hoje a gente sabe que a posição da estrela no diagrama está relacionado com várias propriedades físicas dessa estrela, não só a luminosidade ou só a temperatura. E aí, para mostrar para vocês aquilo que eu estava falando, né, no eixo Y pode ser tanto a luminosidade quanto a magnitude absoluta. No caso da magnitude, como a escala é invertida, a gente também inverte o eixo para manter a forma usual do diagrama, né, com luminosidade e índice de cor. Então a magnitude aqui está aumentando para baixo, o que significa que essas estrelas aqui são mais brilhantes do que essas estrelas aqui. E no eixo X está representado todas aquelas três grandezas que eu falei. Dá para representar com o tipo espectral, com a temperatura ou com o índice de cor. Aqui a gente também podia ter representado, por exemplo, a luminosidade da estrela no eixo Y. Então a gente está vendo aqui, né, que as estrelas ocupam essas regiões características. Tem regiões aqui que são vazias, né, que não tem estrelas, regiões que tem muito poucas estrelas. Aqui a gente está chamando de gigantes, aqui de supergigantes, aqui de anãs. Isso tem relação com o tamanho das estrelas, a gente vai ver daqui a pouco. Mas antes, vamos falar aqui dessa sequência principal. Primeiro, né, essa figura mostra a mesma coisa dessa figura aqui, é um diagrama HR também. Aqui a gente tem tipo espectral ou temperatura, aumentando nessa direção aqui. Aqui a gente tem a magnitude absoluta, de novo, está crescendo para baixo, porque aqui para cima estão as estrelas mais luminosas, aqui para baixo as estrelas
menos luminosas. E aqui está destacado essa região onde ficam a maior parte das estrelas, nessa região que hoje em dia a gente chama de sequência principal. E aqui, essas estrelas que estão representadas aqui são estrelas que são visíveis a olho nu, só para mostrar que as estrelas que a gente tem no céu ocupam diferentes regiões desse diagrama. Também tá representada aqui a estrela de Barr, né, aquela que a gente viu que tem um movimento próprio muito alto. E só para destacar, para montar um diagrama HR, então a gente precisa conhecer a distância das estrelas. Se a gente usa a luminosidade, o fluxo a gente mede a partir da magnitude que a gente está observando, e para transformar isso em luminosidade, a gente precisa conhecer a distância, ou então, se a gente constrói esse diagrama usando a magnitude absoluta, como está aqui, a gente também precisa observar a magnitude aparente da estrela e relacionar isso com a distância que a estrela está da gente. Então, para construir o diagrama HR, precisa conhecer a distância das estrelas. E aqui, né, nesse caso aqui está destacada a sequência principal, mas a gente também divide esse diagrama para classificar, né, a região ocupada pelas outras estrelas, e a gente chama isso de classes de luminosidade. Então a gente tem a sequência principal, a gente tem estrelas que são um pouco mais brilhantes aqui acima da sequência principal, que a gente chama de subgigantes. Aqui a gente tem dois ramos de estrelas que a gente chama de gigantes, e aqui em cima a gente tem dois ramos de estrelas que a gente chama de supergigantes. Isso está relacionado com o tamanho dessas estrelas. E aqui embaixo a gente tem as anãs brancas. E aí, para completar a classificação espectral que a gente fazia com base na temperatura, a gente inclui mais uma letra nessa classificação para indicar qual é a classe de luminosidade que essa estrela pertence. E aí a gente define realmente as estrelas. Porque se a gente tem aqui uma estrela G, por exemplo, né, como o Sol, que tem luminosidade igual a 1, vamos colocar aí. E a gente olha aqui em cima uma estrela que tem centenas de vezes a luminosidade do Sol. Essas estrelas são muito diferentes. Uma está emitindo centenas de vezes mais energia do que a outra. Mas se a gente olha só a temperatura, a gente está colocando essas duas estrelas na mesma classificação. A gente está colocando essas duas estrelas como tipo espectral G, né? G2 no caso do Sol. E aí, para completar essa classificação, para incluir essa informação de qual região que essa estrela se encontra no diagrama HR, a gente cria então essas classes de luminosidade que são representadas por letras gregas. Então, se a estrela está na sequência principal, ela é uma estrela do tipo espectral, por exemplo, no caso do Sol, ela é uma estrela do tipo espectral G2V, porque é da quinta classe de luminosidade, representada em letras romanas. Então fica essa a classificação do Sol. Aquela estrela aqui em cima que eu estava comentando, que tivesse a mesma temperatura que o Sol, mas emite 100 vezes mais, centenas de vezes mais energia, ela teria uma classificação diferente. Ela seria G2-1A, porque ela faz parte do grupo de supergigantes brilhantes. Então a gente tem todos esses grupos, supergigantes 1A e 1B, gigantes 2 e 3 e subgigantes 4. E além da sequência principal, 5. Então, essa classificação adicional é acrescentada no tipo espectral para, de fato, caracterizar as estrelas que são parecidas entre si. Então, isso é uma coisa que a gente já tira do diagrama HR, que está relacionado com o fato de as estrelas não se distribuírem aleatoriamente nesse diagrama, elas sempre ocupam posições bem específicas. E aí uma coisa interessante aqui da gente observar, por exemplo, né, só um exemplo, a gente tem estrelas vermelhas, que são aqui entre as estrelas frias, né? A gente tem estrelas que têm luminosidades muito baixas, né, que emitem muito pouca luz, e a gente tem estrelas que emitem muita luz, muito mais do que o Sol, que tem luminosidades muito altas. Mas a gente não tem estrelas vermelhas que têm uma luminosidade igual ao Sol. Simplesmente as estrelas não ocupam essa região do diagrama,
E aí, por que que isso acontece? Isso está relacionado com a evolução das estrelas. E isso eu não vou entrar em muito detalhe na aula de hoje, porque a gente vai ter uma aula só para falar sobre a evolução das estrelas, mas só para, já que a gente está falando de diagrama HR, para já começar a fixar essa ideia, as estrelas elas não ficam paradas, né, no diagrama HR. Elas levam bilhões de anos para mudar de uma classe, né, de uma classe de luminosidade para outra, mas elas mudam, elas evoluem, elas passam por diferentes estágios evolutivos. Então aqui está representando o que vai acontecer com o Sol. O Sol está aqui na sequência principal, ele vai permanecer na sequência principal por mais 5 bilhões de anos, algo desse tipo, né? Ao todo, estrelas como o Sol passam cerca de 10 bilhões de anos na sequência principal. E aí ele vai passar por um processo evolutivo que vai levar ele lá para cima, para o ramo das gigantes. Só que a forma como ele se desloca aqui está relacionado com como a estrutura interna dele está se modificando. Então as estrelas elas não passam daqui para cá. Na verdade, passam. Né? Essas estrelas vermelhas aqui, não dá para ver o pointer, mas essas estrelas aqui eventualmente vão também chegar aqui em cima. Só que o tempo que elas vão levar para fazer isso, a gente vai falar disso com detalhe depois, mas o tempo que elas vão levar para fazer isso é de 100 bilhões de anos, 200 bilhões de anos ou mais. Isso é mais do que a idade do universo. Então não existem estrelas nessa região do diagrama simplesmente porque nenhuma dessas estrelas que fica nessa região aqui evoluiu o suficiente para chegar nessa região do diagrama. Isso vai demorar bilhões, centenas de bilhões de anos para acontecer. E aí uma estrela como o Sol, ela passa da fase de sequência principal para a fase de gigantes, tipo 2 e 3. Então muda a classificação da estrela, né? O Sol era uma estrela G2,5, em algum momento ele vai passar a ser uma estrela G2,3, uma estrela G2,2. Isso vai mudando com o tempo. E aí vão acontecendo diversas fases do processo evolutivo, que eu não vou entrar em detalhe hoje, mas que a estrela vai mudando a posição dela no diagrama HR. E dependendo da posição onde ela começa na sequência principal, a evolução dela vai ser diferente. Então, uma estrela como o Sol tem essa evolução passando por essas etapas aqui como gigantes. Uma estrela que está nessa região do diagrama HR, ela não passa por essa etapa, ela vai direto para a fase de supergigante. E isso tudo está relacionado com como vai evoluindo a estrutura interna da estrela com o tempo, mas isso é assunto, coloquei aqui assunto para outra aula. Mas tudo isso determina, tudo isso e a distribuição de massa, né, a gente vai ver isso, determina a ocupação das estrelas no diagrama HR. Então, muitas estrelas aparecem na sequência principal porque elas ficam muito tempo na sequência principal. Poucas estrelas aparecem nessas fases porque elas ficam menos tempo. Né? A evolução aqui ela é mais rápida, então as estrelas passam menos tempo nessas fases. Então, a ocupação das estrelas no diagrama HR nessa região é menor. A gente vai ver isso com detalhes. O último assunto que a gente vai ver hoje é a relação entre o tamanho das estrelas e a posição delas no diagrama HR. Então, como a gente viu lá no início da aula, quando a gente estava falando das propriedades das estrelas, a gente viu que existe uma relação entre o tamanho da estrela, a temperatura na superfície e a luminosidade, que são justamente as grandezas que a gente coloca aqui no diagrama HR. É a temperatura na superfície e a luminosidade da estrela. Então, se a gente conhece a temperatura e a luminosidade, a gente conhece o raio. E aí dá para trabalhar um pouquinho essa equação aqui, né? Tirar as constantes e colocar isso daqui em termos de luminosidade do Sol e de raio do Sol. E essa equação ela fica desse tipo, dessa forma representada aqui. E quando a gente coloca o eixo da luminosidade em escala logarítmica, ou seja, cada intervalo desse aqui corresponde a uma multiplicação ao invés de uma soma linear, né? Aqui é uma vez a luminosidade do Sol. Aqui é 10 vezes mais luminoso do que o Sol. Aqui é 100 vezes mais luminoso do que o Sol. Aqui é 1000 vezes mais luminoso do que o Sol. E assim por diante. Então,
Quando a gente coloca essa escala logarítmica ou quando a gente usa magnitude absoluta, que já é intrinsecamente, né, por definição, uma escala logarítmica de luminosidade, quando a gente faz isso, essa equação aqui faz aparecer essas linhas. Né? Estrelas de mesmo tamanho aparecem numa mesma linha reta, porque a escala é logarítmica. Então, todas as estrelas que estiverem nessa linha reta têm tamanho igual a um raio solar, por causa dessa equação aqui que determina o tamanho com relação à temperatura e com relação à luminosidade. Então, todas essas estrelas aqui têm um raio solar. Todas essas estrelas aqui têm 10% do raio do Sol. Então, a gente já vê que dessa linha vermelha aqui para baixo, todas as estrelas são menores do que o Sol. Dessa linha vermelha para cima, todas as estrelas são maiores do que o Sol. E é daí que vem essa nomenclatura do que é uma estrela gigante, o que é uma estrela anã, o que é uma estrela supergigante. Isso está de fato relacionado com o tamanho da estrela. E, só para completar, né, como eu estou falando para vocês, que a gente tira muita informação sobre as características da estrela só olhando para esse diagrama, uma delas é o tamanho. Se a gente sabe a temperatura e a luminosidade da estrela, a gente sabe o tamanho dessa estrela. Então, assim, aqui está representada uma outra estrela que tem tamanho igual ao do Sol, mas tem temperatura e luminosidade diferentes. Enfim, o que é importante é que se a gente sabe a temperatura, a gente sabe a luminosidade, a gente consegue traçar esses valores aqui e determinar o tamanho da estrela. E isso também resulta nos nomes que a gente dá para as estrelas das diferentes regiões. Né? As estrelas de sequência principal, que tem o tamanho do Sol, né? Que tem mais ou menos o tamanho do Sol, ou que são menores, são chamadas de estrelas anãs. Então, todas essas estrelas aqui a gente chamaria de anãs. Na prática, isso se estende um pouquinho além do tamanho do Sol. Já as estrelas gigantes são essas que apresentam raios de dezenas de vezes o raio solar. São dezenas de vezes maiores do que o Sol. Então, essas estrelas são as que a gente chama de gigantes. Por isso que vem aquele nome da classe de luminosidade gigantes. Já as estrelas aqui de cima apresentam raios centenas de vezes maiores do que o raio do Sol, milhares de vezes maior do que o raio do Sol. Então, essas são as estrelas supergigantes. E aqui embaixo a gente tem estrelas que têm apenas cerca de 1% do tamanho do Sol, que são as que a gente chama de anãs brancas, justamente porque a maior parte delas está nessa região do espectro que a gente vê as estrelas como sendo brancas. Então, essas estrelas receberam o nome de anãs brancas e na aula que a gente for estudar a evolução das estrelas, eu vou mostrar para vocês de onde vêm as anãs brancas. Elas são o resultado final da evolução de uma série de estrelas, como, por exemplo, vai ser no caso do Sol daqui a alguns bilhões de anos. E só para terminar a aula de hoje, tem um vídeo que mostra a comparação do tamanho das estrelas. E começando ali, né, na Lua, nos planetas, vai chegar na Terra, porque é interessante também ver a comparação com os planetas, com a Terra e os demais planetas. Então tem aí o tamanho da Terra, o tamanho de Netuno, o tamanho de Saturno, sem os anéis, Júpiter, que é o maior planeta do Sistema Solar, e aí já é comparando o tamanho de Júpiter com o tamanho do Sol. E aí, como a gente viu, tem uma série de estrelas que são muito maiores do que o Sol. A gente já está em Pollux, que é dezenas de vezes maior do que o Sol. Arcturus também, dezenas de vezes maior do que o Sol. São as estrelas gigantes vermelhas. E aí a gente já começa a ver as estrelas supergigantes, que são centenas de vezes maior do que o Sol, até milhares de vezes maior do que o Sol, que já é o caso dessas estrelas aí. Aí já são vermelhas supergigantes. E essa aí, né, Canis Majoris, é a maior estrela conhecida. E aí o vídeo tem também uma rápida comparação dessa estrela com o tamanho da Terra. Não dá nem para ver, né? Você não vê mais a curvatura da estrela aqui, de tão maior que ela é.
E aí tem aí uma comparação desse tamanho. Mas eu vou deixar para vocês verem quando vocês estiverem assistindo a aula. Então, pessoal, é isso. A gente terminou essa primeira aula sobre estrelas. A ideia era justamente falar das características das estrelas e da classificação espectral e começar a falar sobre o diagrama HR. A gente vai voltar muito nisso nas próximas aulas. Vocês vão ver o quanto a gente sabe das estrelas por conta deste diagrama. Toda a estrutura interna da estrela, toda a evolução da estrela, tudo isso está contido nesse diagrama. Então a gente vai ver tudo isso nas próximas aulas. Então, pessoal, por hoje era isso. Bons estudos. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.